pessoal, eu me chamo Ítalo, eu sou aluno de Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Hoje a gente vai conversar com a professora Liz por um projeto de uma disciplina chamada Educação Ambiental, e nesse projeto foram separados vários grupos que vão trabalhar vários temas durante essa disciplina. O grupo em que eu estou inserido vai trabalhar sobre a questão das PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais, e a questão da insegurança alimentar. Então, hoje a gente está com a professora Liz Blanc, e a palavra é com você, professora. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória educacional e também da sua atuação profissional, e a intenção aqui nossa é que a gente leve como uma conversa, que a gente passe por alguns assuntos envolvendo a questão da insegurança alimentar. Então, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Primeiro, agradeço o convite de vocês para estar aqui conversando. Acho que eu acho esse tema, né, de muita relevância, não só porque é o tema que eu escolhi pesquisar nos últimos anos, mas se a gente for pensar num cenário nacional e também internacional, discutir um pouco a questão da alimentação e como isso está diretamente relacionado com aspectos econômicos, mas também ambientais. Eu acho que me parece muito central. Eu sou professora temporária na FCS, estou há um ano dando disciplinas e ministrando disciplinas em alguns cursos das engenharias, mas também não só. Eu sou cientista social de formação, fiz a minha graduação na Unicamp, e desde a graduação eu comecei a me interessar um pouco pela temática da alimentação. E quando eu estava terminando a graduação, eu comecei a pensar num projeto de mestrado, e fiz o meu mestrado na antropologia social, também na Unicamp, com a temática da comestibilidade, e como pensar sobras de comidas em contextos de precariedade, né? Como a gente define o que é comida, o que não é comida, em relação a aspectos socioeconômicos que vão contribuir para essa escolha que muitas vezes não é, na verdade, uma escolha, né? Não é uma questão de poder efetivamente decidir o que a gente vai comer. Penso que essa discussão, ela se aproxima um pouco das PANCs, porque a temática das plantas alimentícias não convencionais tem um nome de não convencional a partir da sua relação com o que é hegemônico, né, do que é alimento ou não. Sim, e a pergunta que eu tentava responder no mestrado é um pouco o que é alimento ou não, para quem e por quê, mas principalmente focando nesse para quem, né, porque eu estava discutindo bastante em contextos de precariedade. No doutorado, a partir de uma inspiração do meu mestrado, eu resolvi entender um pouco mais a discussão sobre fome e como, especificamente, a fome foi se transformando em uma categoria de gestão no Estado brasileiro em insegurança alimentar, e como foi essa transformação, né, conceitual, mas também política, desses termos, principalmente a partir de uma análise do programa Fome Zero. Foi um programa que foi instituído em 2003, no primeiro mandato do Lula, do Partido dos Trabalhadores, né? Então, no doutorado eu tentei entender um pouco como que fome foi sendo produzida enquanto uma categoria de gestão. E a partir daí, eu estudei um pouco a própria noção de segurança e insegurança alimentar, como ela vai sendo definida ao longo do tempo, dos espaços de poder, e como muitas vezes ela também acaba, a partir das suas próprias definições métricas e técnicas, se tornando uma categoria que vai excluir certas partes da população e vai invisibilizar certos processos, como o processo de fome, entendendo ele como um tanto mais amplo do que simplesmente, né, e muitas aspas no simplesmente ficar sem comida. Acho que é isso que eu posso dizer na minha apresentação. Não, foi ótimo, professora. Partindo desse ponto, categoria fome, como é que é conceituado especificamente? Porque a gente, assim, vê vários profissionais, quando
enquanto você estava falando sobre essa formação, eu fiquei pensando nos profissionais que trabalham sobre a questão da segurança e segurança alimentar, né? Então, muitos estão voltados para a área nutricional, né? Nutrólogos, nutrólogas, engenheiros e engenheiras alimentícios. Por que você escolheu, a partir das humanidades, né, trabalhar com esse tema especificamente, e como, partindo da sua área de formação, você enxerga essa conceitualização, né, de fome, de insegurança alimentar e também do que vem a ser, né, segurança alimentar? Ótimo, acho que é uma boa pergunta, uma pergunta que eu me fiz e tentei responder na tese de doutorado, né, porque no Brasil o campo da segurança alimentar, ele é demarcado principalmente e inicialmente a partir de um grupo de pesquisadores da área da engenharia agrônoma, da agronomia, da agrícola, mas principalmente da agronomia e da economia. E, posteriormente, essa discussão foi abrangendo principalmente o campo da nutrição e da saúde, quando foi incluído, se eu não me engano, foi em 94 ou 96, agora eu não estou exatamente com as datas na minha cabeça, o adjetivo nutricional na segurança alimentar e nutricional. E isso é uma questão que o Brasil trouxe uma contribuição muito importante no cenário global, porque o conceito de segurança alimentar, não sei se isso é de interesse de vocês, mas o conceito de segurança alimentar, ele, na bibliografia sobre o tema, é tido como nascendo no pós-Segunda Guerra Mundial e dizendo respeito a, principalmente, uma questão de abastecimento dos países em guerra e como manter esse abastecimento garantia uma segurança, num sentido mais bélico mesmo, alimentar. Com o tempo, esse conceito foi se transformando na garantia não só de quantidade de alimentos, né, porque sabe-se que no planeta tem alimento para todo mundo, mas de acesso a esses alimentos e alimentos que são adequados, tanto nutricionalmente quanto culturalmente, ou seja, que respeitam aquelas definições do que é comida para cada grupo social e cultural. Mas, no Brasil, essa história, né, esteve muito associada a esses profissionais da área das engenharias agrícolas, ambientais e da economia, e, posteriormente, na nutrição. E eu fiquei interessada exatamente em entender os processos epistemológicos e as disputas políticas numa categoria que se tornou uma categoria de gestão. Só que essa categoria de gestão, ela se tornou algo em disputa, no Brasil especificamente, desde a época do Josué de Castro, que é um médico, mas também geógrafo, e faz a sua análise da história da fome a partir da perspectiva da geografia e não das ciências da saúde, né? Então, existe toda uma discussão um tanto consolidada, e o Josué de Castro é um nome bem importante de ser debatido e ser lembrado, que apresenta uma análise crítica dessas definições de fome a partir da perspectiva das humanidades, né? Eu acho que, para responder essa última pergunta sua, é importante mesmo a gente entender quais são essas conceituações. Eu não sei se vocês têm ouvido falar, mas atualmente existe toda uma narrativa política, principalmente nas mídias, que o Brasil vai voltar ao mapa da fome. Né? E o mapa da fome é uma categoria, é um instrumento de análise criado pela FAO, que não existe mais enquanto tal. Então, a gente também, ainda que usando isso no sentido político, a gente está reproduzindo uma informação que não é tão apurada, porque o mapa da fome era uma métrica de análise que, para tentar comparar globalmente os países que estavam vivenciando uma situação de insegurança alimentar, criaram esse mapa que, na verdade, mede o que a gente entende como
desnutrição ou subnutrição. É o nível mais baixo, né, de medida da fome, porque é aquele que vai falar efetivamente da falta de caloria por habitante. Então, basicamente, se mede, e eu não vou conseguir reproduzir a equação exata, mas é um cálculo que vê a disponibilidade de alimentos num país, o acesso que a população, a média da população tem em relação à renda para adquirir esses alimentos, porque sabe-se que na atualidade, né, a forma de adquirir alimentos é através do dinheiro, da renda, e aí divide essa possibilidade de acesso pela disponibilidade de alimentos e vence todos os cidadãos daquele país, né, a média, e é sempre uma média, estão conseguindo acessar as calorias mínimas para sobrevivência. E como se fala apenas em caloria, não se fala em qualidade dos alimentos, né? Não só em qualidades em termos de nutrientes, porque isso é mais ou menos calculado, mas em alimentos que as pessoas socialmente deveriam consumir e culturalmente. Esse era o cálculo que media o que era estar no mapa da fome ou não. E o Brasil, em 2014, saiu desse mapa, quando ele ainda existia como tal, porque deixou de ter mais de 5% da população nesse percentual de subnutrição. Atualmente, a FAO, que é o órgão da ONU, né, o órgão de agricultura e alimentação da ONU responsável por fazer esse estudo, não faz mais o que é chamado de um mapa, porque começou a incorporar certas perspectivas do que é entendido como segurança alimentar e nutricional. Mas o cálculo que até hoje é usado é esse cálculo da subnutrição, que só vai efetivamente medir quem está passando uma fome em termos de quantidade e qualidade muito importante. Se a gente for ver daí os dados que foram desenvolvidos pela Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional, numa última pesquisa de abril desse ano, se eu não me engano, a gente percebe que metade da população brasileira sofre algum nível de insegurança alimentar e nutricional. Isso quer dizer que metade da população não tem garantido diariamente uma quantidade adequada e uma qualidade adequada de alimentos. E aqui a gente nem está falando sobre, por exemplo, agrotóxicos, porque daí acho que chegaria em 100% da população consome algum tipo de alimento, né, que tem a presença massiva de agrotóxicos. A gente está falando de quantidade e qualidade. Eu, ainda que participante da rede, uma participante ativa dessa rede de pesquisa, coordeno um GT sobre comida e cultura na rede de pesquisa em segurança e soberania alimentar e nutricional, junto com outros pesquisadores, temos uma perspectiva um tanto crítica nos usos dessas métricas. Porque essas métricas, a depender da forma como são trabalhadas, elas podem gerar uma invisibilização de certos processos e também uma estigmatização, que vai produzir frases, né, como a do Dória, quando era prefeito da cidade de São Paulo, de que pobre não tem hábitos alimentares, pobre só tem fome, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Acho que a contribuição principal que eu penso em fazer a partir da perspectiva das ciências sociais, é ter muito cuidado com quem define as categorias, quem é convidado a produzir, né, essas categorias, e como elas são usadas nas disputas de poder, que são, assim, não é uma questão das eleições, não é uma questão, é a questão de como funciona a política e como funciona a gestão pública, né, porque quando você vai fazer políticas públicas, quando você vai pensar em políticas para uma população como um todo, você tem que criar métricas
para que essas políticas possam ser avaliadas, possam ser aprimoradas. E muitas vezes essas métricas são excludentes, porque na forma, no sistema capitalista em que vivemos, a gente trabalha com políticas de escassez ao invés de políticas, né, de abundância. Então, a gente já trabalha com o pressuposto de que isso é um gasto público, né? A PEC do teto de gastos, que prejudicou absurdamente a situação alimentar da população brasileira, ela parte do pressuposto de que saúde, educação e alimentação são gastos, né, e não retornos ao contribuinte, à própria população que banca a máquina estatal, né? Então, acho que as ciências sociais têm uma contribuição importante em entender principalmente como se dão essas dinâmicas de poder que muitas vezes mascaram uma perspectiva de que são apenas técnicas e não políticas na sua própria definição. Falei um monte. Não, foi maravilhoso, professor. Focando nessa questão um pouco da gestão, né, da política pública em si, relacionada à questão da alimentação, a gente teve o CISAM, né, e a Política Pública de Segurança Alimentar, e como você vê, né, essa tentativa de estabelecimento legal para coadunar, né, organizar e estruturar essa questão que é tão importante, acho que não só no contexto brasileiro, principalmente depois da pandemia, né? O Brasil é reconhecido mundialmente como exemplo na maneira em que lidou com a situação, né, dessa fome ainda que mais extrema, mas com efetivo sucesso em retirar grande parte da população de uma área, né, de um nível de miséria. Isso é reconhecido e compreendido globalmente, né? Então, a gente pode analisar de uma perspectiva das políticas públicas que efetivamente a criação do CISAM, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, dos conselhos espalhados por estados e municípios, né, dos fundos para obter recurso para certas políticas, desenvolvimento de políticas como o PNAE, a criação de políticas como o PAA, isso efetivamente impacta na situação alimentar da população brasileira. Não existe dúvidas quanto a isso. O problema, acredito, é que no próprio Fome Zero, enquanto política guarda-chuva, e o Fome Zero, ainda que tenha desaparecido como slogan, suas principais políticas tiveram e têm continuidade até hoje. A gente pode falar de políticas de cisternas no semiárido, eram políticas que eram abrangidas por esse guarda-chuva que foi o Fome Zero. Tinha na sua proposta algumas políticas que efetivamente transformariam, talvez, questões mais estruturais para a garantia de que, na mudança de um governo, como a gente viu, né, e na mudança mais extrema, com um golpe institucional, como aconteceu em 2016, a gente pudesse manter certas políticas. E a principal delas, a gente, né, parece disco riscado, mas é a reforma agrária, e não houve uma política efetiva, não só de reforma agrária, mas de demarcação de terras de populações tradicionais, que garantem uma segurança e uma soberania alimentar um pouco mais duradoura, né? A gente não sabe, não consegue dizer se as coisas não podem ser revogadas, mesmo uma política, né, de reforma agrária, não dá para prever, porque a gente já aprendeu que sempre dá para esperar o pior, mas a gente consegue imaginar que existem algumas políticas que trariam transformações mais estruturais, né? E não seriam tanto baseadas nessa política da escassez, porque o Bolsa Família, que é uma política criada, né, desenvolvida, ainda que alimentada por outras políticas já existentes, mas no seio do próprio Fome Zero, ela trabalha, né, com a população que está num nível de miséria e de pobreza extrema, né? Então, ela não consegue ainda lidar, né, com uma outra população
que pode ser que não esteja faltando refeições ou pulando refeições, mas está tendo um acesso que não é adequado a certos alimentos, né? Então, eu penso que a gente pode avaliar como muito positivo as políticas criadas, né? A ideia, né, do PAA, que é pensar a compra dos alimentos, né? Você junta as duas pontas, então você incentiva o agricultor familiar, mas você também garante que ele vai ter um escoamento da sua produção a preços justos, um preço competitivo, que se ele fosse enquanto tal, né, enquanto agricultor, individualmente não conseguiria competir no mercado, e você garante segurança e soberania alimentar para as crianças, para os equipamentos públicos, né? Existem políticas fundamentais, políticas como a da Conab, né, o estoque de grãos para controlar o preço dos alimentos básicos brasileiros, como arroz, feijão e milho. Tudo isso foi sendo, desde 2016, sucateado, os investimentos todos decaíram absurdamente, né? Então, a gente entende a partir daí a importância dessas políticas, mas temos que reconhecer que algumas transformações estruturais não aconteceram. E isso facilita com que, em momentos de crise política e econômica, esses direitos que pareciam estar garantidos sejam revogados. Porque você formalmente estabelece os direitos, mas economicamente você não pensa uma redistribuição. E a gente sabe, né, que economia e direito não são coisas separáveis. Voltando só um pouquinho na fala anterior, vamos indo e voltando. Tudo bem. Você tocou na questão do agrotóxico. E hoje existe uma grande discussão, né, por parte do uso desses produtos químicos no Brasil. Então, toda a discussão com a Anvisa de liberar ou não liberar determinados agrotóxicos. Não que seja o foco principal da nossa conversa, né, mas como você enxerga essa questão desse uso acentuado, né? Eu não sei se eu poderia falar uso acentuado de agrotóxicos, mas, assim, enfim, o uso desses químicos na produção de alimentos com a questão da segurança alimentar em si, né? Como fica esse parâmetro do que é seguro consumir, então, né? Isso é uma discussão importante. Eu não sou a pessoa mais especialista nessa área, e recomendo para quem estiver ouvindo o podcast procurar o trabalho da Maria Emília Pacheco, que ela é da Associação Agroecológica, a presidente do Instituto FASE também. Ela tem alguns estudos bem interessantes, ela é antropóloga e é uma ativista nessa luta. Eu acho que é uma boa recomendação, assim. Mas se a gente for pensar, né, a garantia e a soberania, e aí eu acho que eu usaria a palavra soberania alimentar ainda mais do que segurança, porque o que é chamado, né, de defensivo agrícola defende só as grandes corporações, né? Porque o uso desses defensivos, né, produz um tipo de relação com o capital e com a indústria, tanto química, farmacêutica, quanto a indústria de sementes, que vai fazer com que os pequenos produtores, os agricultores familiares, não consigam competir, não só em termos da bancar a produção, mas que eles, estando perto de áreas que têm a utilização desses agrotóxicos, que assim nem é de maneira exagerada, é de maneira até autorizada, né? Eles acabam tendo que se enquadrar nesse tipo de produção, né? Não tem muito como escapar. E isso gera uma dependência, que seria o contrário da soberania desses agricultores, né? Existem estudos que falam também sobre aspectos, estudos da Fiocruz, que mostram uma associação entre uso de agrotóxicos, o manejo desses agrotóxicos e depressão e suicídio. Então, não é só o risco daqueles que estão consumindo, que somos todos nós, os agrotóxicos, né, que estão na água de todas as cidades brasileiras, mas o uso
em relação àqueles profissionais que ganham a vida, né, cuidando da alimentação dos brasileiros e das brasileiras. Então, o tema dos agrotóxicos no Brasil não deveria ser um tema adjacente à discussão de soberania alimentar e combate à fome, ele deveria ser pensado de maneira conjunta, né? Não é à toa que a Bayer, por exemplo, comprou a Monsanto, e elas são agora uma grande corporação que vende tanto os agrotóxicos como as sementes que são pensadas e criadas para serem usadas com agrotóxicos específicos, né? É meio que uma forma de capitalizar que produz dependência. Você tem que comprar certas sementes, você tem que comprar certos produtos, certos defensivos agrícolas, e os agricultores ficam reféns dessa forma de produção, que é uma forma de produção que a gente sabe que não leva saúde, não leva soberania para ninguém. Mas isso precisaria efetivamente ser transformado nas bases da produção rural, né? A gente vê que no Brasil, um dos maiores produtores de arroz, que é um produto central na alimentação dos brasileiros, de arroz orgânico, é o MST, né? Então, a gente olha para esse cenário e parece que está tudo muito claro e evidente, mas a gente sabe que as estruturas de poder vão sendo reproduzidas nessa forma de definir o que a gente vai comer, quem vai plantar e como vai plantar, né? De pensar o que é entendido como sistemas alimentares. Pensando um pouco nessa questão de quem vai comer, mas também o que vai comer, né? Hoje, não vou falar atualmente, né? É comum, a gente vive num processo agrícola de extensão de grandes monoculturas, né? E isso causa uma consequente redução na variedade de oferta. Tá falhando um pouquinho, mas acho que eu estou conseguindo entender o que você está falando. Só um minutinho, tá melhor agora? Melhorou. Eu vou retirar meu vídeo e vai ficar só meu áudio, porque aí talvez melhore mais. Tá. Tá bom. Tá bom. Melhorou? Melhorou. Eu estava dizendo que é comum o processo de grandes monoculturas, né, no Brasil. Não só no Brasil, mas... Professora, tá me ouvindo? Eu desliguei também porque ainda deu uma travadinha. Ok, tranquilo. Então, como você enxerga esse processo das grandes monoculturas, né, desse avanço, né, de fronteiras agrícolas que levam à produção de grandes monoculturas, com a questão da variedade de oferta de alimentos, né? Então, você acredita que esse processo de grande criação de monoculturas impacta diretamente a qualidade de alimentos fornecida para a população? Olha, eu acho que essa é algo para a gente pensar e pensar em outros fatores também, né? Com o processo de industrialização e de desenvolvimento do que hoje a gente chama, né, do agronegócio, essa expansão das monoculturas, ela obviamente contribui para a transformação do que algumas pessoas vão chamar de hábitos alimentares, mas eu acho que para mim faz mais sentido a gente chamar de práticas alimentares, né? Porque passa a entender esses processos como também embebidos em relações de poder. A gente não faz mais uma coisa que talvez, sem ser nostálgica, né, os nossos avós faziam, que é comer, por exemplo, alimentos da estação. A gente não sabe, a gente vai no supermercado e durante o ano inteiro a gente encontra tomate. Durante o ano inteiro a gente consegue comprar manga. Às vezes ela está mais cara, às vezes ela está mais barata, mas a gente deixou de ter acesso e conhecimento sobre os frutos da estação, sobre uma diversidade que tem a ver com a regionalidade dos alimentos. Isso impacta não só na diversidade de alimentos que a gente vai comer, porque a gente vai também acostumando a comer certas coisas e quer comer essas coisas ao longo do ano, mas na própria ideia de desperdício de alimentos, porque no Brasil o transporte de alimentos é, de maneira geral, feito
né, por vias rodoviárias que fazem com que a gente tenha uma perda importante no transporte, e eu não estou falando de perda individual, de desperdício individual, estou falando num processo mais estrutural. E isso vai fazer com que se torne muito mais hegemônico o que a gente come, né? Se você parar para pensar, a gente pode fazer esse exercício, o que a gente come todo dia é muito parecido, as nossas compras de supermercado não variam ao longo do ano, né? A gente não está lidando diretamente com o que os produtores de alimento conseguem produzir, né? E se você faz uma tentativa, antes de eu mudar aqui para Goiânia, eu comprava de um sistema de CSA, né, de comunidade que suporta a agricultura. E a minha alimentação se tornou mais diversa, assim, de uma forma que eu nem imaginava, porque eu recebia a cesta dos produtores com produtos que eles conseguiram plantar e colher naquele momento, né? Então, isso é visível, você não precisa fazer um esforço intelectual e investigativo tão grande. E isso, para fazer um gancho aqui, dialoga diretamente com o que são as punks, né? Porque as punks, elas são definidas como plantas alimentícias não convencionais, porque existe em algum lugar alguém, né, mas não é só uma pessoa, mas instituições e grupos de pessoas que definem o que é convencional. E, em muitos casos, esses produtos alimentícios não convencionais, essas plantas alimentícias não convencionais, são base de dietas de certas populações, né? Então, entender que existe quem define o que a gente come não é tanto a gente mesmo, e o nosso próprio gosto é produzido a partir de relações sociais, ajuda a problematizar o que a gente entende como convencional ou não convencional, né? E como tem relações de poder aí embebidas, né? A gente e daí isso vai até para uma área que a gente pode olhar que é uma gourmetização de certos processos, as punks se tornarem algo de elite. E eu já tive experiências de conversar com pessoas que viveram e cresceram em regiões mais rurais e falarem, estão falando de taioba, que taioba, eu sempre comi taioba, era o que tinha para comer em casa, né? Então, é interessante pensar e acho que é importante se atentar para quem define o que é convencional e o que não é, e quais são as relações de poder que vão trabalhar nessas definições. Não sei se te respondi, dei uma devagar. E não, respondeu demais. As minhas próximas perguntas eram justamente sobre os aspectos culturais do consumo, né, dos alimentos, e como a punks poderia estar relacionada diretamente com isso, né? Mas você já respondeu. Mas eu vou encerrar rapidinho, porque o nosso tempo está acabando. Aí a gente Você me volta. manda outro link? Isso. Aí a gente também já está caminhando para o fim, para não tomar mais seu tempo. Obrigada. Obrigado.